Imagine que você precisa definir qual que vai ser o tipo de laje que você vai utilizar na sua casa, mas você ainda está na dúvida qual que é o melhor tipo de laje e tem um custo-benefício. Neste vídeo, eu vou te mostrar um comparativo entre a laje maciça, entre a laje treliçada, utilizando o EPS, e também a lajota cerâmica. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estruturas e BIM, sou o engenheiro e professor Pedro Rodrigues, e você já parou para pensar a importância de você definir qual que é o tipo de laje que você vai utilizar? Sabe o porquê que eu estou te falando isso? Isso acaba influenciando muito no peso da sua construção, já que aquele peso vai refletir no tamanho das vigas, no tamanho dos pilares e também no tamanho das fundações que você vai precisar executar. Então, definir o melhor tipo de laje para a sua obra é muito importante, pessoal. Isso vai te garantir tanto uma economia de custo, já que você vai gastar com menos materiais nesses elementos estruturais citados, você também vai ter a questão de redução de peso na sua estrutura. Neste vídeo, eu vou te mostrar alguns comparativos com base no peso, com base no tempo de montagem, carga, descarga e também no consumo de concreto. E o objetivo desse vídeo é que você já saia com uma maior mentalidade qual que vai ser o melhor tipo de laje em custo-benefício para você. Então vamos iniciar aqui. Te desejo uma boa aula. O primeiro tipo de laje que nós temos aqui é a laje maciça. Basicamente, esse tipo de laje é aquela laje maciça em concreto armado, aonde nós utilizamos apenas o aço e o concreto. Vamos para um exemplo que vai ficar mais fácil de você quantificar e enxergar o peso dessa laje. Imagine que nós temos uma laje de 200 metros quadrados e a espessura dessa laje é de 13 centímetros. Só que nós sabemos que a massa específica do concreto armado é de 2.500 kg por metro cúbico. Então, estimando qual que vai ser o peso dessa laje que nós vamos ter, basta fazer a multiplicação desses elementos que eu citei para você. Então, nós pegamos 2.500 kg por metro cúbico, multiplicamos por 200 metros quadrados, multiplicamos por 0,13 metros. E esse 0,13 metros é os 13 centímetros de espessura, só que passado para metros. Uma vez que você faz a multiplicação desses elementos, nós encontramos que o peso para essa laje de 200 metros quadrados vai ser de 65 mil quilos. Já um outro exemplo que nós vamos ter aqui é a laje pré-moldada utilizando o mesmo exemplo. Nós vamos utilizar 200 metros quadrados, só que aqui vai ter uma variação. Nós vamos utilizar lajota cerâmica e lajota de EPS. Essa lajota cerâmica que nós vamos utilizar é H8 com uma capa de concreto de 5 centímetros. Já a lajota com EPS será H8 e também 5 centímetros de capa. Essa capa seria o concreto acima desse material de enchimento. Então, o primeiro ponto que nós estamos analisando e também nós vimos lá atrás na laje maciça é o peso. Aqui nós temos que estimar principalmente o peso dos elementos de enchimento e também das vigotas. Se você perceber aqui, quando nós utilizamos o enchimento, para esse mesmo exemplo de 200 metros quadrados, para atender essa área, nós precisamos de 2.500 lajotas. E essas lajotas cerâmicas acabam gerando um peso de 7.062,5 kg. Já as vigotas, para esse caso, nós vamos precisar de 472 metros, e isso vai gerar um peso na nossa estrutura de 4.248 kg. Se você fizer o somatório dos 7.062 mais 4.248, nós vamos chegar num total de 11.310,5 kg apenas do material de enchimento e também das vigotas. Ou seja, peso de lajota mais peso de vigota aqui na nossa estrutura. Isso no caso de você utilizar lajota cerâmica. Agora, se você pretende utilizar o EPS, vamos ver como que fica esse caso aqui. O material de enchimento, que é o EPS, ele é semelhante ao isopor, mas não é o isopor de fato, pessoal. Aqui no caso, para atender esses 200 metros quadrados, nós vamos precisar de 13,44 metros cúbicos. Se você pegar todo esse material e pesar numa balança, ele vai gerar um peso de aproximadamente 141,12 kg. Olha só que redução é essa, hein? Você trocando o material de enchimento, você consegue reduzir o peso da sua estrutura. Agora, analisando as vigotas, nós vamos precisar de 412 metros, e isso vai gerar na nossa estrutura 3.708 kg. Se você fizer o somatório desse valor com 141,12,
vai chegar num peso total de 3.849,12 quilos. Pessoal, aqui está bem fácil de identificar quem tem o menor peso. Lembra que na laje maciça nós estimamos 65.000 quilos. Depois, para a laje cerâmica, 11.000 quilos. E depois para o EPS, 3.849 quilos. Então aqui, se você fizer um comparativo entre os materiais cerâmicos e EPS, descartando a laje maciça, já que ela é bem superior a esses materiais, nós vamos ter uma redução de peso de 7.461,38 quilos. Isso é aproximadamente 7,5 toneladas. Imagina você reduzir esse peso total nas suas fundações, nas suas vigas. Isso acaba gerando um custo muito bom para você, já que você vai economizar com o tipo de concreto que você vai aplicar na sua estrutura. Já um outro caso que nós temos que analisar aqui é o tempo de carga e descarga de cada um desses materiais. A laje maciça, pessoal, é basicamente o concreto usinado ou aquele concreto rodado na obra e a utilização do aço. Então, a única montagem que nós vamos ter aqui é das armaduras. Porém, quando você utiliza lajota cerâmica, você precisa levar esse material para a obra. Se você utilizar 4 homens, para esse mesmo caso da laje de 200 metros quadrados, então para você fazer a carga e descarga desse material, tanto na loja de materiais de construção e também na obra, nós precisaríamos de aproximadamente 4 homens e nós precisaríamos de um tempo de 6 horas. Agora, se você for adotar o EPS, ele é um pouco diferente. Uma vez que você comprou esse material para colocar no caminhão e fazer a descarga lá na obra, utilizando esses 4 homens, você acaba tendo um tempo de 2 horas e meia, ou seja, uma redução de tempo. E nós precisamos pagar a mão de obra dessa carga e descarga, ou seja, quando você tem um menor tempo, você vai pagar menos na mão de obra daquela carga e descarga. Então, nós vamos ter uma economia aqui de mão de obra de 58%. Antes de dar continuidade no vídeo, eu peço que você deixe o seu curtir, deixe um comentário. Isso ajuda muito o meu trabalho a trazer vídeos novos com uma boa qualidade para você, já que a plataforma vai compreender que esse assunto é relevante. Isso é muito importante para mim e essa troca entre a gente. Agora, para fazer a montagem da laje, você vai ver que é uma grande diferença que nós vamos ter aqui. Agora, se a sua laje for com lajota cerâmica, utilizando 6 homens para fazer essa montagem, eles vão precisar de 6 dias para montar uma laje com lajota cerâmica de 200 metros quadrados. Agora, se for com EPS, esse tempo acaba caindo para 3 dias, ou seja, uma economia de tempo na diária daquele seu pedreiro, do seu servente, de 50%. Ou seja, ao invés de você pagar 6 diárias para cada homem, você pagaria apenas 3 diárias para cada homem. Então aqui a produtividade do EPS é 10 vezes maior em comparação à lajota cerâmica. Para fechar essa primeira parte do vídeo, vamos analisar o consumo de concreto. Nós sabemos que a laje maciça vai ser superior ao consumo de concreto, já que ela vai ter esse material de enchimento na nossa laje. Aqui no caso, a lajota cerâmica, ou seja, essa laje que você for adotar, vai ter um consumo de concreto para 200 metros quadrados de 12,49 metros cúbicos de concreto. Agora, para a laje com EPS, para fazer a concretagem desses 200 metros quadrados, nós precisaríamos de 11,49 metros cúbicos de concreto, ou seja, uma economia de 8%. Não sei se você já parou para pensar que quando nós utilizamos esses materiais de enchimento, ali o concreto ele trabalha bem a compressão e a tração. Tem uma área dentro do concreto que não necessita de preenchimento de concreto. Já que nós vamos ter o reforço das armaduras, então tem uma região da nossa laje que aquele concreto não tem tanto desempenho estrutural. Então nós podemos fazer a substituição desse concreto. Por isso nós utilizamos a lajota cerâmica ou a lajota em EPS. Para ficar fácil de você enxergar esse comparativo, vamos analisar os seguintes aspectos. Quando nós conversamos sobre o peso da nossa laje, a laje maciça teve um peso superior em comparação às outras duas lajes. Após a laje maciça, a segunda laje que teve o maior peso foi a laje com lajota cerâmica. E a laje com menor peso foi a laje com lajota de EPS. Quando nós falamos sobre carga e descarga, aqui na laje maciça nós não precisamos fazer esse processo. Porém, aqui na laje com lajota cerâmica, nós tivemos um tempo superior em comparação à laje com lajota de EPS.
já que o material cerâmico ele é um pouco mais pesado e acaba exigindo um maior esforço de quem for fazer aquela carga e descarga daquele material. Agora, quando nós falamos de montagem, a montagem da laje maciça acaba sendo superior em comparação às outras duas lajes, já que nós vamos ter apenas o elemento de armação, que seria o nosso aço. Posterior à laje maciça, nós temos a laje com EPS. Devido ao EPS ser um material mais leve, o pessoal consegue manusear aquilo com maior facilidade, então o tempo é bem menor. E a laje com lajota cerâmica acaba tendo um tempo maior da sua montagem devido à questão de encaixe, devido à questão do seu peso e tomar cuidado para que esse material ele não se quebre. Agora, quando nós falamos sobre o consumo de concreto, a laje maciça acaba sendo superior, já que ela vai ter o preenchimento de todas as suas dimensões. Ou seja, concreto em 13 centímetros, como dado no nosso exemplo. Posterior à laje maciça, a laje com lajota cerâmica acaba tendo uma diferença muito pequena, de aproximadamente 8%, como nós vimos no exemplo, de preenchimento de consumo de concreto. E a laje com lajota de EPS acaba sendo menor o seu consumo de concreto. É bom ressaltar um ponto aqui, pessoal. Embora as evidências mostrem que a laje com lajota de EPS, para você utilizar na sua obra, depende de cada situação. Uma vez que você fez a aplicação desse tipo de laje, você tem que ter conhecimento que para você fazer o revestimento, para você fazer o acabamento nesse tipo de laje, você vai ter que ter um bom material para dar aderência ali naquele material EPS. Por exemplo, um chapisco rolado que você vai precisar passar antes de fazer o reboco, já que o EPS não tem uma boa aderência à argamassa. E isso pode acabar gerando um custo maior lá na sua obra. Aqui, a laje com lajota cerâmica, ela tem essas ranhuras que acabam ajudando nessa boa aderência. E você não precisa de utilizar um material intermediário para fazer essa aderência do chapisco, do reboco lá na sua obra. Então analise esse tipo de situação, porque você vai precisar de uma pessoa que faça esse serviço na sua obra, ou seja, você vai precisar de mão de obra para fazer essa ponte de aderência na sua laje. Apenas olhando de forma isolada esses 4 pontos, aqui nós conseguimos uma redução de custo para a laje em EPS de aproximadamente R$ 1.800. Eu espero que tenha ficado de fácil compreensão para você decidir qual é o melhor tipo de laje que você vai adotar na sua obra. Deixe aqui nos comentários qual que é a laje que você quer adotar. E me diga se você tem alguma curiosidade ou alguma dúvida com relação a esse material. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, não se esqueça de inscrever-se no canal, visitar o nosso site estruturasebim.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!